Muito bem. Então, estamos aqui no nosso encontro número 9, e a ideia do encontro de hoje é nós falarmos um pouco sobre os artigos que eu deixei indicados para leitura lá no Google Classroom. Em particular, eram 3 leituras, mas primariamente as duas primeiras, os 2 artigos mesmo, né? O Writing a Scientific Article, Step by Step Guide, e o outro é Writing a Better Scientific Article. Então, esses dois é o que eu queria discutir com vocês. Acho que a gente pode começar pelo primeiro que eu falei. Eu vou colocar na tela e vou compartilhar a tela com vocês. E aí nós podemos ir conversando sobre ele, vocês vão me falando, vai ser bem livre, tá? Vocês podem usar o novo botão de levantar a mão, que apareceu essa semana. E deixa eu abrir aqui a guia. Isso. Vocês podem usar o novo botão de levantar a mão ou o chat, como a gente vinha usando, para poder dizer se vocês querem falar ou não, tá? Pedir a palavra. E a gente pode discutir esse aqui primeiro. Vocês podem, obviamente, citar e mencionar qualquer outra coisa que tenha lido antes, de outras fontes, ou até dos outros 2 artigos. Mas o foco é entender isso daqui. Então, qual é o guia, né? Por onde começar a ideia de você escrever um artigo científico? E este artigo, né, sobre como escrever um artigo científico, ele traz alguns pontos interessantes, mesmo não sendo da nossa área de física, mas são pontos universais para a redação de um artigo científico. E ele não fala assim, como escrever um bom artigo, como escrever um artigo. Realmente isso daqui é o básico do básico. Eu queria abrir a palavra para vocês. Quem quer falar primeiro? Vocês podem falar, eu coloco, vocês devem ter a cópia do artigo aí, eu coloco na seção que vocês querem e a gente discute o que vocês estão, os seus comentários. Vai lá, quem vai primeiro? Nossa, que silêncio. Ok, vou fazer uma pergunta bem honesta. Vocês leram o artigo? Ou foi uma semana daquelas e ninguém leu nada? Daquelas assim, atribuladas, cheia de coisa para fazer? Sejam honestos. Eu consegui ler esse primeiro que você está mostrando. Os outros 2 eu não li. Ok. O Tiago está falando que leu o artigo superficialmente, né, Tiago? É o famoso leu, quando na minha época a gente tinha uma expressão para isso, eu li na diagonal. Você passa o olho na diagonal da página e pega só as palavras que mais chamam a sua atenção. E aí? Eu li só o segundo artigo, né? Ok. Isabela, você que leu este, então, você quer fazer algum comentário, quer fazer algum destaque, quer tentar sintetizar o que a sua experiência, o que você extraiu desse artigo? Conversa com a gente, então. Faz essa gentileza para mim. Então, vou tentar. Na verdade, a parte de introdução, de resumo, de resultados, eu achei assim, bem semelhante mesmo com a área de física, por exemplo. Mas a partir de metodologia, eu fiquei um pouco na dúvida, que ele fala com bastante ênfase, que você tem que apontar qual metodologia que você está usando, qual referencial, em que você está se baseando. E, normalmente, os artigos que eu leio, pelo menos de física da minha área, que é experimental, a gente coloca mais a metodologia, como foi feito, o que você está querendo apresentar, os resultados, o material que você está estudando, por exemplo, como foi preparado.
Mas normalmente a gente não, eu pelo menos nunca vi explicitamente, né? Qual é a metodologia, assim, qual que é o cara que você está seguindo, né? Normalmente tem a rota de preparação do material foi essa, pronto, você fala de uma maneira geral, aí você começa a falar como você fez o material, e depois nos resultados você apresenta a caracterização do material. Eu achei bem diferente, eu acho que essa parte não se adapta tão bem à nossa realidade, pelo menos. Não sei se você tem alguma coisa para me falar sobre isso. Tenho. Eu já tive essa experiência. Então, eu já publiquei por um tempo, né, antes de ter a pós-graduação em física, eu participei da pós-graduação de engenharia ambiental. E lá eu tive a oportunidade de estudar com o pessoal da engenharia ambiental. Eu trabalhei na parte de modelagem e simulação de bioreatores, e eles realmente eles têm uma forma diferente de fazer que é mais alinhada com o que ele está falando aqui. A ideia é a seguinte, Isabela: existem métodos que foram desenvolvidos e validados. Inclusive, você compra handbooks, você compra guias gigantescos de métodos. Por exemplo, na área que eu trabalhei, existe um guia que é o Guia das Análises de Água. E esse guia tem, sei lá, 5.000 métodos, um por página. Esses métodos, eles não só são consagrados na literatura, assim, em termos de uso, mas eles também chegaram a esse ponto porque quem inventou esse método mostrou que ele funciona. Classificou o seu potencial de descoberta, validou os seus pontos fortes, compreendeu seus pontos fracos, mostrou onde o método falha, e tudo isso está bem descrito. E por isso que, nessas áreas, quando a pessoa fala assim, eu estou fazendo uma análise e eu vou seguir o método tal, isso é toda a informação que ele precisa colocar. É uma informação necessária e suficiente, porque esses métodos têm reconhecimento. Isso porque o método para fazer o negócio, ele é o caminho, ele não é o fim. Na nossa área, que, né, a parte de física experimental, tem um pouco de tudo. Existem momentos onde você usa um método de outra pessoa. Eu mesmo tenho um aluno de mestrado que está usando um método de calibração de outra pessoa. Por outro lado, existem momentos onde você está desenvolvendo o seu próprio método. E você está colocando isso para o crivo da comunidade. Você está expondo o seu método, e não é só o seu resultado que vai ser avaliado pelos seus pares, é também a sua metodologia. Então, quando você coloca o método de outra pessoa, você está dizendo assim, não é a metodologia que eu usei que está em jogo, é o meu resultado. Mas quando você não coloca, você só descreve, você, por outro lado, está dizendo, olha, não é só meu resultado, é também a minha metodologia que está sendo colocada sob avaliação. Então tem esse diferencial, depende muito da área, mesmo dentro da física isso acontece, mas é mais comum em outras áreas. Sim, agora eu consegui entender, tipo, a diferença que tem, quando você coloca explicitamente que você está seguindo o método de alguém ou de um grupo de pesquisadores. Aí eu achei interessante também a parte da introdução, que a gente, eu pelo menos nunca tinha notado exatamente essa estrutura, mas todos os artigos que eu li têm essa estrutura de introdução. Apresenta o problema, apresenta onde falha, o que falta descobrir sobre, o que já sabe, o que é controverso. Eu até tentei fazer isso na apresentação que teve lá, que não era escrita, né, mas tinha a parte que as pessoas vão ler depois, você falou que pode ficar disponível em alguma plataforma, então tem que ter um certo cuidado na hora de colocar esses dados lá. Eu tentei fazer isso, mas eu não tinha notado que sempre tem essa estrutura. Achei interessante isso. Pois é, um artigo, a não ser que seja explicitamente um artigo de revisão, e quando é esse o caso, ele inclusive é publicado numa seção especial das revistas para revisões, então, quando não é uma revisão, espera-se que o artigo seja algo novo, inédito. E a grande questão é, por que isso é novo?
absolutamente ninguém tem toda a literatura de física ou da sua área na cabeça. Às vezes, você conhece bastante da sua própria área, mas quando eu digo isso, eu falo de uma maneira bem estreita. A sua área, assim, é o que você faz, mais um passinho para o lado, um passinho para o outro. Então, é algo bem estreito, mas aquilo você conhece bem. Mas, às vezes, você se depara com um artigo que está fora daquele círculo de conhecimento seu, de excelência que você tem. E aí o cara fala para você que aquilo que ele fez é novo, você tem que acreditar. Então, existe esse momento na introdução, que é bem relevante, onde você diz para o leitor, por que isso é novo? Que existia uma lacuna, né? Existia um gap na literatura. Onde estava esse gap? O que te motivou a ir ali preencher aquela lacuna? E por que essa sua descoberta preenche aquela lacuna? Tudo isso é na discussão que nós fazemos. Porque depois, o momento da conclusão, você conclui sobre o seu resultado, você não conclui sobre o contexto. O contexto você discute na introdução. Você dá o contexto, você diz onde aquilo se encaixa, porque é relevante, porque é novo, porque existia aquele gap, né, aquela lacuna na literatura. Então, tudo isso você define na introdução mesmo. Legal. Alguma coisa mais? Acho que só. A parte de objetivos, ele coloca também na introdução, né? Que a gente tem que deixar claro o objetivo. Isso é muito importante, que às vezes a gente compreende o objetivo, mas se você escrever de uma forma, assim, muito superficial, não seja tão interessante para quem vai ler, né? Esse é o objetivo, então eu não quero ler. Mas eu achei legal. Exato. Na área científica, você não quer enganar o leitor. Você não quer fazer o cara ler o seu artigo só por marketing. Porque não faz diferença. Ele só vai te citar depois, e a citação é que importa. Ele só vai te citar se o seu trabalho foi útil para ele. Então a gente tem que jogar claro. Tem que falar qual é o objetivo. O resumo tem que ter, inclusive, a conclusão do trabalho no resumo, que é para a pessoa decidir se ela vai ler ou não e não perder tempo com aquilo que você fez. Porque você também não quer perder tempo com o trabalho dos outros, que não serve para você. Você quer investir tempo naquilo que te serve, né? E aí você falando da introdução, essa tabela aqui é algo que, assim, vale tirar um print dessa tabela e ter ela como uma colinha na hora de consultar. O que a introdução tem que ter, né? Tem que ter o plano de fundo, né? O background do que se sabe sobre o assunto. E aí ele dá aqui alguns exemplos da área dele, né? Depois, o que não se sabe. Então, quais são os pontos desse assunto que ainda estão sujeitos a controvérsia? Onde que está a lacuna no conhecimento que você está tentando preencher, né? E aí você pode citar dados que existem ali, especialmente, ele diz aqui, ele ressalta, dados que são conflituosos, né? Ou que ainda refletem incerteza na sua conclusão. Isso faz com que o leitor reconheça exatamente que problema você vai atacar. E fale, tá, isso aqui eu preciso saber, ou então, não, isso aqui eu não preciso saber, bola para frente. Tá? Isso é importante. A introdução. É importante ter também o objetivo, e aqui ele fala que dar a sua hipótese nesse momento pode ser relevante ou não, depende de como você está construindo o artigo. E isso é uma coisa, gente, que eu não tenho como frisar mais. Nós vamos voltar neste ponto. O seu artigo tem que ter a hipótese clara. Artigos que não têm a hipótese descrita de forma clara, normalmente são artigos que são ou negados logo de cara, ou quando são aprovados, depois eles recebem um escrutínio, às vezes desnecessário da comunidade, não porque o que você fez ali não está bom, mas porque o que você fez ali não está claro. E clareza vem, em vários momentos, do leitor ter claro a sua hipótese. Então, precisa ter claro a sua hipótese. Outra coisa que ele fala é para você citar logo na introdução exatamente qual parâmetro que você está tentando medir. Então, deixe claro o seu objetivo, é o que você falou, Isabela, o objetivo tem que estar claro,
E, no caso deles, né, cite o tipo de paciente, de população, essas coisas, transpassando isso para a física, projetando isso na física, eu diria que você tem que deixar claro na introdução o que é que você está estudando, o que é que você está medindo. Não só o parâmetro que você vai medir, como foi dito acima, mas a introdução pode ser importante, de repente, você falar que você está falando com silício dopado com alguma coisa especial, ou que você está trabalhando com supernovas dentro de uma classe de distância intermediária. Enfim, qual é a sua população? Para eles são pacientes, para nós. Qual é a população do ponto de vista estatístico que você está estudando? Esse é o tipo de coisa que às vezes é importante também na introdução, tá? O que mais? De você ou de outra pessoa? O Paulo chegou agora. O Paulo, se quiser comentar alguma coisa, nós estamos falando do primeiro artigo, mas pode ser a Isabela ainda. Isabela, se quiser me ajudar ainda com isso daqui. Não, professor, eu vou acompanhando você. Pode falar, Paulo. Eu ia falar que eu já encerrei. Não, desculpa. Desculpa, eu estou acompanhando vocês aqui, mas eu dei uma lida por cima, professor, dos artigos. Eu estou até dando uma acompanhada e lendo aqui melhor, depois eu opino. Ok. Então tá, então deixa eu passar. Como a Isabela foi a única que se prontificou, alguém quer falar sobre esse artigo? Tudo bem, Mislene também não tem importância. Não tem importância. Tiago, quer falar? Bom, eu não sou da área de física, né, experimental, né, eu sou meu mestrado em educação e ciências, e pra gente, essa parte ela já é muito clara, sabe, a gente é um pilar, assim, para nossa produção de conteúdo e, né, de pesquisa e tudo mais. Tanto que no nosso curso, nós temos uma disciplina, ela recebe o nome de seminários, mas o foco maior dessa disciplina é trabalhar com a elaboração de resumo e introdução, né? A gente faça um resumo extremamente claro, né, objetivo, e contenha tudo, desde a introdução, o desenvolvimento e parte da conclusão também, porque a gente entende que a maioria das pesquisas, né, quando vão fazer uma revisão, o leitor não vai ver o trabalho, né? Ele vai ver o resumo, né? Aí se ele chega no resumo, o resumo não atende o que ele quer, já passa para frente e já elimina, né? É verdade. Verdade. Eu costumo falar para os meus estudantes, então vou falar para vocês também, né, para os meus orientados, mas agora eu vou falar para vocês. Não tem como não admitir isso. O resumo é o parágrafo mais importante do seu artigo. Ponto final. Não porque ele... Assim, não por questão do conteúdo em si, mas pela função dele. O resumo é o que vai prender a pessoa para ler o seu trabalho, se for relevante para ela. Então, eu sempre digo assim, o resumo tem que ser escrito por último. Porque você precisa ter o artigo inteiro em mente. Toda a linha de raciocínio que você desenvolveu. A conclusão. Como você expressou a conclusão. Tudo isso tem que estar na sua mente na hora de escrever o resumo, porque ele é o seu cartão de visitas. É o que a pessoa vai ler. Às vezes ela só vai ler isso, né, Tiago? Ela só vai ler o resumo. Então, sim, inclusive, uma das atividades que eu vou propor é para nós escrevermos um resumo. Tá? Ok. Deixa eu passar rapidinho, então, só para registrar aqui o que eu acho importante. Quem não leu, eu quero que leia este artigo, tá bom? Mas eu vou ressaltar os pontos. E essas tabelas, elas são muito úteis. Inclusive, elas mostram uma das coisas que eu falei no nosso encontro passado, que é o fato de que tabelas e figuras são elementos flutuantes, são ilhas de conhecimento.
e que elas são independentes do resto do texto do artigo. Aqui não tem melhor exemplo do que esse. Nós vamos percorrer as tabelas de forma rápida e vocês vão ver quanto de informação sobre o resto do artigo essas tabelas vão trazer para nós. Nós já vimos essa, que é, as principais características da seção de introdução, mas aqui tem uma outra também, muito importante, que é uma dúvida muito comum, que é o seguinte: qual é o tempo verbal que eu uso? Não só entre passado, presente e futuro, mas também as nuances, né, como presente perfeito, passado imperfeito, como futuro imperfeito, futuro do pretérito, como que eu uso isso num artigo científico? Então, é óbvio que os tempos do inglês não são diretamente os mesmos que o nosso, aqui ele dá o exemplo em inglês, mas na maioria das vezes nós escrevemos mesmo em inglês nas nossas publicações. Ó, o Rafael chegou. Olá, Rafael, tudo bem? Então, ele dá algumas sugestões. Por exemplo, quando você vai descrever o estado, presente estado de conhecimento, você vai dar aquele contexto para saber aonde entra. Fale do presente. Use o tempo presente, porque você está querendo passar realmente a ideia de atualidade. Então, use o presente. Para descrever algo que outras pessoas publicaram, use o passado. No caso, ele fala o passado imperfeito, né? Tem mostrado. No caso aqui, ele só fala mostrou, né? Então, de qualquer forma, mesmo que você não queira entrar nas nuances dos pretéritos, dos tempos, fale no passado da literatura existente. Por que isso? Pessoas mediram antes de você. Para descrever o processo, ele fala que use o presente perfeito do inglês, né? Que é o have. Então, que em português seria o tem feito, tem investigado. Então, você está falando assim, qual é o processo que levou a você chegar neste ponto? Então, o que chegou, o que te trouxe até aqui, mas ainda não está completo? Essa é a ideia que você quer passar. Então, é a escolha desse tempo. Para você descrever algo que, obviamente, não aconteceu ainda, você pode usar o que ele chama aqui, né, o presente perfeito também, que também é o verbo ter, né? Então, aqui em português, seria assim, ainda não foi determinado, né? Em inglês é o has been, has not yet been. Então, ele está falando, ainda não foi determinado. E para formular a sua hipótese, aqui ele está falando, eu prefiro não usar dois verbos juntos, né? Usar o participe algumas vezes. Certo, Thales, é isso. Isso daqui, aliás, está falando bastante do inglês. A língua portuguesa é muito mais complexa do que o inglês, principalmente com relação aos tempos verbais, né? Nós não temos o conceito de verbo auxiliar igual ao deles. Então, aqui, eles têm o conceito claro de verbo e verbo auxiliar. Então, dois verbos aparecem com bastante frequência mesmo. Mas, obviamente, não é igual na nossa língua, né? Outra coisa, então, aqui, ele está falando na hora de descrever a sua hipótese. E isso, eu já vi isso feito de outras formas, né? Não tá escrito em pedra isso daqui, mas ele faz uma sugestão que eu já vi feito assim, e eu já vi feito 100% no presente, tá? Ele diz assim, quando você vai falar da sua hipótese, use o passado para o primeiro verbo da frase, e todo o resto no presente, tá? Então ele fala assim, esse verbo, isso aqui nem existe em português, né? Porque em português a gente diz assim, que a nossa hipótese seria o equivalente em inglês, ele está te sugerindo que você diga assim, a nossa hipótese foi, entendeu? Porque em inglês é como se existisse em português o verbo hipotetizar, não existe, tá? A gente pode inventar, porque a língua somos nós que inventamos. Mas ele fala assim, nós hipotetizamos que a droga A aumenta o risco de sangramento. Então, o aumenta, depois está no presente, né? Aumentar, verbo aumentar, increase, to increase, ele coloca lá increases, né?
que é a terceira pessoa do singular. Mas ele está dizendo assim, o primeiro verbo, para ele, que ele chama de primeiro verbo, é a hipótese. Em português nós não temos este primeiro verbo. Então, para nós, é comum fazer assim, tudo no presente, porque não existe o verbo para fazer uma hipótese, né? Mas em inglês existe, então ele fala assim, coloque este primeiro verbo da hipótese no passado, mas descreva a hipótese em si no presente, porque ela tem a ver com o presente. Tá? E na hora de colocar o objetivo, ele fala para pôr no passado. E isso é muito comum. De novo, não está escrito em pedra, mas é muito comum, porque você bolou o seu objetivo antes do seu experimento. Ninguém vai para o laboratório para depois descobrir qual é o seu objetivo. Então você tem que pensar que os seus... a ideia do artigo é assim. Qual é o momento? O momento que a pessoa está lendo, o presente da pessoa que está lendo, não é o seu presente. Né? Você escreveu o artigo, mandou para publicar, as pessoas vão ler isso meses ou até anos depois. Porém, essas coisas, elas acontecem, é um fenômeno anacrônico, né? Elas não acontecem no mesmo tempo, porém, você casa os tempos, você sincroniza esses tempos da seguinte forma, você escreve o seu artigo da forma como se a sua discussão e conclusão ocorresse no mesmo tempo que a pessoa está lendo. Então, isso é o presente. Todo o resto é o passado. Então, o cenário atual do conhecimento, atual no momento que você escreveu, é presente. A sua discussão e a sua conclusão são presentes. Todo o resto é passado ou futuro. O que inclui o momento em que você bolou a hipótese, o que inclui, por isso que o primeiro verbo que ele fala para falar da hipótese é no passado, embora o resto seja no presente, porque o resto tem a ver com o contexto. E o que inclui também o seu objetivo, porque você pensou no objetivo antes de ir para o laboratório. E uma coisa que não está aqui, mas que vai estar mais para frente, é quando você fala dos seus dados também, quando você fala do seu método. Como eu medi? Eu fui para o laboratório medir. Eu medi, está no passado, porque eu já estou discutindo as coisas. Então, uma coisa que a gente sabe assim, você pega um artigo e sabe que quem escreveu é novato quando a pessoa escreve o artigo inteiro no mesmo tempo. E não é assim. Não pode ser assim, porque o artigo é uma peça literária, né? Você está escrevendo algo para comunicar cientificamente com alguém, para se comunicar. Então, esses tempos, eles têm a ver com a cadência do tempo, com a história que você está contando. É muito importante dominar isso, viu? Não é trivial, não é no primeiro artigo, mas é muito importante. Depois ele tem aqui, por exemplo, os itens que... Agora ele está na metodologia, né? O que você espera encontrar na metodologia? Claro que isso aqui vai variar muito de área para área, mas algumas coisas são universais. Por exemplo, ele fala aqui, os sujeitos, né? Olha lá, Thales, novato, colocar as referências sempre no final do parágrafo. Exato, Thales, boa. Isso também. A referência, ela entra no final da unidade de informação. E a menor unidade de informação é uma sentença, é uma frase. Então, um parágrafo é a menor unidade de discussão. Portanto, ali espera-se que tenham várias unidades de informação. Todas as unidades de informação de outros, que você bebeu de outras fontes, têm que ser citadas no momento que elas são usadas. Se é óbvio que vai ter, pelo menos, pode ter uma referência no final do parágrafo, mas aquela referência ela não é do parágrafo, ela é da última frase que você usou no parágrafo, se aquela frase não for sua. Tá bom? Então, é verdade. Você lê e o cara ele escreve um parágrafo inteiro e no final ele põe uma referência. Das duas, uma. Ou ele colou aquele parágrafo inteiro de outra pessoa e não sabe como referenciar, ou ele acha que isso é o certo, que tem um monte de informação ali no meio mesmo, e que a referência é no final. E não é. A referência é logo após a informação. Tem que ficar claro. Esta informação
veio deste artigo, desta fonte. Aqui na parte de metodologia, o que seria importante para nós, né, da física, seria você descrever o que você está medindo, né? Então aqui, por exemplo, os sujeitos da pesquisa dele, para nós, é aquilo que você vai medir, é o seu objeto de estudo, né? Então são supernovas, ou são neutrinos, ou são semicondutores, né? O que é que você está estudando? Tem que ter uma passagenzinha rápida ali para dizer o que é. Às vezes é muito óbvio, quando é um artigo numa revista de semicondutores, e o título é de semicondutores, e o resumo é de semicondutores, a introdução foi semicondutores. Aí você chega ali na metodologia e fala assim, eu não preciso mais falar que é semicondutores. De fato, não precisa. Só você conhece o seu texto, tá? Mas você conhece o seu texto. Então, talvez você ache que naquele momento é importante colocar aquilo de novo. Só para deixar claro alguma nuance que você decidiu não citar antes e que agora é relevante na parte de metodologia. Se tem questões éticas, né? Então, de repente, hoje em dia, inclusive no Brasil, praticamente qualquer projeto que você manda, projeto de física, você tem que entrar lá naquela plataforma Brasil e dizer que não tem conflitos éticos porque eu estou estudando neutrinos, entendeu? Eles te forçam a fazer isso. Mas, enfim, às vezes precisa falar se tem conflito ético ou não. Aqui ele coloca, né, esse que ele chama de endpoint, é o resultado, né, é o seu produto. O produto primário e produto secundário, é o que você diz assim, eu estou medindo para pegar o que mesmo? Essa é a pergunta que você tem que fazer na metodologia. O que eu quero aqui mesmo? Tem que ficar claro para o leitor o que você quer com aquela medida. Porque, normalmente, a metodologia é uma seção muito técnica e, por vezes, muito abstrata também. Você está falando do método. Mas o leitor nunca pode perder a conexão com o para que você escolheu aquele método que você está descrevendo. A sua análise estatística, óbvio. Na metodologia, você tem que falar qual é a estatística que você está usando. E aqui é outro ponto, gente, que assim, é um ponto muito controverso. Porque a formação científica dos últimos anos, das últimas décadas, tem sido constantemente fraca em estatística. Isso está mudando agora com o conceito de data science, né, de ciência dos dados. A estatística está voltando à tona. Mas muita gente acha que está fazendo a estatística porque usou uma ANOVA. Mas você usou uma ANOVA, né, Analysis of Variance, né, análise de variância, você usou uma ANOVA porque seu orientador mandou. Convenhamos. Quantas vezes você abriu um livro de metodologia estatística para saber o que mais há de estatística além do ANOVA? Porque um dos grandes pontos da pesquisa científica, que depois impacta o seu artigo, é o seguinte: a estatística é baseada no conceito de estimadores. Toda medida, toda inferência, todo dado que você obtém é um estimador estatístico. E sendo um estimador estatístico, você tem que se perguntar, a estatística te ensina que você tem que se perguntar qual é o melhor estimador. Estimadores estatísticos têm características. Eles podem ser viciados ou não viciados. Eles podem ter grande variância ou baixa variância. Eles podem ser maximamente verossímeis ou não. Então, quando você pega um método estatístico para usar, evite pegar um método estatístico por osmose, só porque os outros usam. E nessa sessão isso reflete também. Eu pego artigos onde o cara ajustou um modelo, ele foi lá, por exemplo, e ajustou um modelo, sei lá, é fenomenológico, então ele ajustou uma spline, ou então ele ajustou uma função do terceiro grau, só porque passava pelos dados. E ele fala que ficou bom porque o R² é próximo de 1. Eu nego o artigo. Eu, como revisor, nego. Escrevo porque eu neguei, mas eu nego.
Porque não é possível que uma pessoa que está publicando um artigo científico não sabe para que serve o R². Mas muita gente não sabe. Porque não foi ensinado, não é culpa do estudante. É culpa do sistema. Então, esse é um gargalo. A análise estatística dos seus resultados é um grande gargalo na publicação científica. Por favor, deem ênfase nisso. Você estuda física, você estuda educação, você estuda matemática, você estuda biologia, não importa. Se você vai analisar dados, você tem a responsabilidade de fazer isso de acordo com a ciência dos dados, que é a estatística. Aliás, data science é um desrespeito à estatística, porque a verdadeira ciência dos dados é e sempre foi a estatística. A gente deve esse respeito. É como se amanhã alguém inventasse uma coisa modernizada a ver com redes de computadores, com redes sociais, e que você olha e você vê que é física, e alguém desse um outro nome, para chamar a partir de agora de outro nome. Então vamos tomar cuidado com o respeito a outras áreas, né? Óbvio que a moderna, a data science moderna, a ciência dos dados moderna, está expandindo a estatística, mas ela é feita por estatísticos. Então ela é estatística, tá bom? Metodologia, óbvio, tem que ter os seus dados, tem que ter as suas fontes dos dados quando eles não são seus, é bem comum. Eu já fiz trabalho de fenomenologia, onde meu trabalho era só fazer análise dos dados, o dado é de outro experimento, então eu preciso citar a fonte, né? Enfim, nós não trabalhamos com grupos randomizados ou número de sujeitos, mas às vezes nós temos números de amostras na nossa medida. Isso é importante ter, sempre, tá? Eu ouvi um barulhinho aqui, eu não sei, alguém entrou, alguém saiu? Não tem comentário, eu tô com o chat aberto. Ah, diga, Thales. É porque essa questão estatística, principalmente na área biológica, alguns professores, eles colocam dados em software e dizem que são muito bons em estatística. A questão é que, eu vou dizer que uma boa média, se você tiver com a cabeça na geladeira e os pés no forno, e a média de 20, não necessariamente você está confortável. Muitas vezes, essa situação, você tem dados absurdos. Por exemplo, teve um caso de uma publicação que eles associaram a idade de um invertebrado com a quantidade de artículos da antena. Na hora de colocar o gráfico, colocou contínuo a reta. Mas não dá para ser contínuo, porque é número natural e não é real. É contagem, né? Então, esse tipo de erro, por exemplo, é um erro de falta de informação básica. Além de dados em que que eles têm assim, a análise da média, mas o desvio da média não é feito, porque o desvio padrão, como ele eleva ao quadrado, ele tanto aumenta a discrepância quanto ele diminui muito os dados que estão perto, né? Então, muitas vezes, apesar de ele ser bem utilizado, ele não dá uma noção tão boa quanto o desvio da média em relação a alguns dados. Então, jogar só no software costuma gerar alguns problemas de interpretação muito feios de serem vistos. Mas na área biológica isso passa bastante, porque quase você não tem especialista na interpretação estatística como referir, né? Existem outros especialistas em estatística biológica, mas a maioria dos referis, eles não têm esse conhecimento, eles até não gostam muito da área matemática. Eu entendo. São coisas que, às vezes, por exemplo, esse exemplo que você citou é tão importante, né? A diferença entre um desvio padrão e o desvio da média. Essas coisas são estimadores, do ponto de vista estatístico, isso são estimadores para grandezas completamente diferentes. E tem gente que
usa, por exemplo, como você falou, o desvio padrão para tudo. E não entende que, às vezes, o desvio padrão, ali dentro, não está a informação que você espera que estivesse. Você não sabe aquilo que você acha que sabe quando está usando aquele estimador. Né? Então, eu prezo muito estatística, eu uso muito na minha área, eu precisei aprender, inclusive, uma curiosidade sobre a minha pessoa, nos meus primeiros anos de Unifal, eu andava meio para baixo, assim, na minha pesquisa em física, e eu estava sendo muito requisitado para análise de dados de física de partículas, ao ponto que eu cogitei fazer um segundo doutorado. Eu cheguei a me inscrever, mas depois eu não fiz a prova para entrar, mudei de ideia. Eu cogitei a fazer um segundo doutorado em estatística na Unicamp, porque é algo que eu uso muito, e mesmo na física é muito mal compreendido, e eu não queria ser uma dessas pessoas mal compreendidas, eu queria ser alguém que soubesse. Eu não fiz o segundo doutorado, mas eu estou há 10 anos estudando os aspectos da estatística que envolvem a minha área. Eu não digo que eu sou um especialista em estatística em todas as áreas, porque, como eu disse, cada área tem a informação que quer extrair dos dados. Então, para a física de partículas, o estilo de informação que nós queremos extrair é melhor compreendido, melhor extraído por um certo subgrupo de ferramentas estatísticas. Então, eu me especializei nesse subgrupo. Isabela levantou a mão. Agora eu estou me dando bem com essa ferramenta. Eu estou vendo onde aparece que alguém levantou a mão. Fala, Isabela. Eu não levantei a mão. Ué, só se foi sem querer, apareceu eu. Não. Acho que eu não levantei, não. Tem um ícone do lado da sua fotinha dizendo que você levantou a mão. Então tá. Vê se tem um botão para você abaixar a mão. Não tem. Não tem? Então tá. Desculpa. Não sei se ele vai abaixar. Imagina! Vamos tentar usar a ferramenta. Por exemplo, eu não tinha visto que o Thales levantou a mão, eu só ouvi o barulho. Aqui tá aparecendo para mim, agora eu vi com a mão levantada, mas só ele. Então, deixa eu ver, apagou momentaneamente. Agora voltou de novo. Ok, eu não quero me delongar muito, assim, mas uma coisa, como eu falei para vocês, a sessão mais importante é o resumo, é o abstract. E aí, olha aqui, o que é isso? Olha essa sequência. O que é isso? É o artigo em si. O abstract, ele é um mini artigo. E eu ainda encontro, muito mais entre estudantes, mas também entre pessoas da área, ainda encontro pessoas que acham que no abstract, no resumo, não tem que ter o resultado, por exemplo. Por que eu vou contar o resultado agora? A pessoa lê e descobre o resultado na conclusão. Não! A conclusão tem que estar no resumo. O resumo, ele é o seu artigo resumido, do começo ao fim. Tá? E aí, ele fala aqui, referências, né? Não tenha referências. Não tenha julgamentos e discussão, tá? E não tenha figuras, tabelas ou ilustrações. Então, aqui é o que não tem. Porém, o resto é o que você deve colocar, tá? Então, um breve lembrete do contexto, uma declaração do seu objetivo, tem que ser curto e direto ao ponto, 2, 3 sentenças normalmente é suficiente, ele indica, né? E fale do gap, né, da lacuna do conhecimento que você pretende preencher. Depois, isso é o background. Depois, no método, presta atenção. Por que aqui ele fala para definir a população. Lembra que para nós, na física, isso é diferente, mas, no fundo, o que você tem que colocar é o seguinte: por que você escolheu esse método? O que você está estudando? Aqui ele fala definir os grupos de estudo, o que você está estudando. E descreva, mesmo que brevemente,
o tratamento que você... aqui ele fala de tratamento biológico, mas, na verdade, a gente pode pensar como tratamento de dados. Isso aqui é na metodologia. O que você usou como tratamento de dados para chegar naquilo que você queria medir, né? E aqui ele fala, ó, você não vai ter espaço para explicar a metodologia em grandes detalhes, então, foque no critério geral. E aqui ele dá um exemplo do dele, né? Aí, liste os seus resultados. Se você chegou em significância estatística, que é o famoso p-valor, né? Aliás, isso aqui é um negócio que, assim, nossa, tem tanta discussão a respeito de p-valor, mas, enfim, se você usou p-valor, se você usou verossimilhança, se você usou Q², coloque aqui e mostre no que você chegou, qual é a relevância do seu resultado, e garanta que você colocou aqui no resumo o resultado para cada método que você usou. E isso deve ser o suficiente para embasar a sua conclusão. E então você coloca a conclusão em uma linha. Em uma linha, fale qual foi a conclusão do que você encontrou. E talvez, se você achar relevante para lá, para o resumo, se não, fale qual é o impacto que isso tem na área e para o futuro. Apenas se você tiver espaço suficiente. Lembra, o resumo não pode ser grande, tá bom? E a conclusão tem que ser direto ao ponto também. E, mais, tem que amarrar com o objetivo. E isso não é só no resumo, é no artigo como um todo, gente. Outra coisa que eu pego no pé dos estudantes e que você bate o olho no artigo e você sabe que a pessoa é um novato, erro de novato, né? erro de newbie, é você não concluir em cima do objetivo. A conclusão amarra as pontas soltas que você criou com o objetivo. Então, se uma conclusão não amarra com o objetivo, o seu trabalho está potencialmente errado. Não errado do ponto de vista técnico, de medir alguma coisa errada, mas do ponto de vista científico mesmo. O que eu poderia concluir com aquilo talvez tenha sido concluído de forma errônea. E você levanta essa dúvida na cabeça do leitor. Então precisa amarrar a conclusão ao objetivo em 100% dos casos. Isso faz parte da ideia de ciência. E aqui ele dá dicas para o título, né? Então, como fazer um bom título? Cite os fatores do que você está estudando. Você pode citar o contexto ou a população, né, o que você está medindo. É bem comum, por exemplo, na área de semicondutor, colocar logo no título qual é o semicondutor que você está estudando. É isso que ele quer dizer aqui. Se você fez melhorias no design de alguma coisa, você está construindo em cima de algo que já existe e melhorando, é bom ter alguma palavra no título que faça referência a isso. Também é importante no título ter a sua maior descoberta, o que foi que você encontrou com o seu trabalho, colocar os aspectos mais importantes. E aqui, o que evitar, né? Evite imprecisões que não servem propósito nenhum. Então, por exemplo, esse artigo é um relatório, ou os efeitos. Não é isso o seu ponto. Tudo é efeito. Toda vez que você escreve um artigo, você está reportando, você está fazendo um relatório. Então, evite isso. Use, aqui ele fala para nomes de drogas, mas na verdade isso aqui tem um cunho mais geral. Use denominações internacionalmente aceitas. Cuidado com coisas que no Brasil a gente fala de um jeito e que no estrangeiro é falado de outra forma. Não é só uma questão de traduzir para o inglês. Muitas vezes a gente nunca publicou, ou a gente lê pouco em inglês. E aí você pega aquele termo e fala assim, como é que é mesmo? E você procura no dicionário para traduzir. Mas às vezes se usa um outro termo na comunidade internacional, por exemplo. Então, é preciso usar o termo internacionalmente aceito para as coisas.
E aqui ele fala que subtítulos deveriam ser usados de forma esparsa. E muitas revistas pedem subtítulo, nem todas pedem. Tem revista que diz não sem subtítulos, tem revista que exige título e subtítulo. E aí quando você vai usar o subtítulo é para quê? Essa é a grande pergunta. Eu, por exemplo, submeti um mês atrás um artigo para uma revista de simulação e modelagem. A revista exige um subtítulo. Então aí, no subtítulo, você pode ler as recomendações da revista, que é o que ele fala aqui. Ó, a revista pode ter recomendações específicas para o subtítulo. Ali, naquela revista onde eu publiquei, eles pediam que o subtítulo fosse algo que dissesse, como é simulação, que dissesse mais respeito à metodologia que você está usando. Então, eu escolhi para o título palavras que remetiam ao foco do estudo, à melhoria que eu estava propondo no algoritmo, enquanto que, e ao que eu encontrei, né, minha principal conclusão, mas no subtítulo eu coloquei uma frase mais curta até do que o título, falando um pouco sobre a metodologia que eu estava utilizando para aquilo. E aqui ele tem o esqueleto do artigo como um todo, né? E eu acho assim, tirando o que você tem de diferenças entre isso aqui e a sua área, que pode ser biologia, pode ser física, pode ser educação, essa estrutura, ela é basicamente universal. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo e eu recomendo que vocês tomem nota dessa estrutura e adaptem ela para a nossa área. Antes de terminar, eu quero dizer que para quem é da física, então precisa ler este aqui, que é como escrever um artigo melhor. Então você pega tudo que você teve lá no outro e agora você traz para a física. Não só você faz a ponte para a física, mas você tem um outro objetivo agora, que é se aprimorar. Então ele fala elementos para você ter um estilo melhor de escrita, você ser econômico com as palavras e com os termos, você ter esse momento, né, essa propulsão para frente quando você está escrevendo, você empurrar o leitor para algo inovador, né, mostrar palavras que você, assim, coisas que você deve usar e coisas que você não deve usar. Enfim, por favor, leiam. A gente talvez não vai ter tempo de voltar nesse artigo para fazer uma análise, mas eu quero que... Aqui ele fala de novo dos tempos verbais. Eu quero que vocês leiam e nós vamos usar isso nas nossas atividades. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém leu esse artigo e quer fazer algum comentário? Vou obrigar meus alunos a lerem. Eu acho importante, viu, Thales? Os meus alunos, eu passo para eles, para os meus orientados. Vai chegando perto da qualificação de mestrado, por exemplo, eu já digo, vamos ler sobre como escrever. Como assim? Quantas vezes você parou para ler sobre como escrever bem? Então, vamos ler sobre como escrever. E isso vai dando uma carinha, assim, para... Cada um vai se descobrindo dentro desse ambiente e vai dando a sua própria cara para esses pontos, né? Vai dando nuance para a redação científica de cada um, própria de cada um. Ok. Então, eu vou pedir uma atividade de agora para a semana que vem. Eu vou colocar no nosso Classroom, eu vou colocar um texto, tá? É um artigo, e esse artigo não tem um resumo. O que eu quero é que vocês leiam o artigo, tomem notas
e façam o seu resumo. Vocês devem seguir as sugestões desses 2 artigos aqui. Tá? Aliás, dos 3. Aqui também tem coisa que vocês podem aproveitar. Vocês entenderam a atividade? É uma atividade para entregar. Tá? Limite de palavras? Não. Eu não vou colocar limite de palavras, porque nem toda revista tem limite de palavras. Às vezes a revista tem limite de palavras por artigo como um todo. Então, coloque o seu próprio limite. Olhe para o resto das seções do artigo que eu vou colocar lá e use o seu bom senso para saber o tamanho do resumo. Tá bom? É isso. Então, vocês vão fazer essas considerações. Mandem para mim ao longo da semana e no encontro seguinte nós vamos ler os resumos que cada um fez. Tá bom? Mas eu preciso que vocês mandem. Eu vou fazer igual da outra vez. Eu vou criar um template no Google Classroom. Você entra ali no documento, coloca o seu resumo e salva e eu vou ter acesso a eles para ler. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então é isso por hoje. Eu vou subir esse encontro lá também já. E tenha uma boa semana. Nós nos vemos quarta-feira que vem. Um abraço a todos.